os meus irmãos por esta igreja, por este trabalho que está sendo realizado, por esta festa. Irmãos, eu estava hoje à tarde, eu não vou me alongar porque o pastor Zé Carlos vai nos trazer a palavra. Eu quero deixar somente uma breve palavra para a igreja. Hoje pela manhã, eu dei uma palavra para os obreiros. Mas agora eu queria dar uma palavra, mesmo que breve, para a igreja. Eu quero ser bem objetivo. Quando o pastor Orisvaldo estava falando aqui, não fale de pastor. Eu acho que ele ouviu, eu lá no quarto do hotel, meditando nesse texto, e eu fiquei pensando, com certeza o pastor Zé Carlos de Lima vai falar. Mas se sobrar uma beirinha para mim, olhe, eu não peço a ninguém para falar. Agora, se me der, eu aproveito. Aqui estão os companheiros de Abreu e Lima. Eu ensino lá, você vai para o culto assim, olha. Está vendo aqui? Obreiro tem que ir para a igreja assim. Sabe como é isso aqui? Está vendo aqui? Pode estar na porta, pode ser lá onde estiver, sentado no banco. Ele diz assim, eu não peço não, agora se me der, está na agulha. É assim ou não? Porque obreiro nenhum pode dizer assim, eu fui pego de surpresa. Porque o obreiro é o homem da palavra. Nenhum obreiro pode dizer assim, eu nem esperava. Nenhum. Porque o obreiro é o homem da palavra. Então, nunca digo, eu fui pego de surpresa. Venha para o culto assim. E eu estava assim. Não literalmente, mas estava assim na brecha. E eu quero ser breve. 2 aos Tessalonicenses, capítulo 3. Esta palavra é para a igreja. Se de repente o obreiro se considerar a igreja, serve para ele também, mas é para a igreja. Eu falei para os obreiros pela manhã. Diz assim, 2 aos Tessalonicenses, capítulo 3, um texto muito conhecido. Finalmente, irmãos, orai por nós, para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada, como também o é entre vós, para que sejamos livres de homens perversos e maus, porque a fé não é de todos, mas fiel é o Senhor, o qual vos confirmará e guardará do maligno. E quanto a vós, confiamos no Senhor que não só fazeis, mas fareis o que vos mandamos. Ora, o Senhor encaminhe os vossos corações no amor de Deus e na constância de Cristo. Eu quero, meus irmãos, aqui falar sobre algumas coisas, bem objetivamente. Não é uma pregação, é só uma palavra, um conselho pastoral para a igreja. Só um conselho. Paulo nos ensina que todos devem orar pelos pastores, sim ou não? Ele diz assim, finalmente, irmãos, finalmente o quê? Ele estava falando da volta de Jesus. Paulo estava falando da volta de Jesus. Aí chega lá no capítulo 3, ele bota um finalmente. Depois de falar da volta de Jesus, eu quero dizer a vocês que vocês orem por nós. Porque a nossa vida não é fácil. Traduzindo, esta palavra do pastor Orisvaldo me animou ainda mais para dizer isso aqui. Quando ele disse, não fale de pastor. Eu digo, olha para aí, era tudo que eu queria, era ouvir esse negócio hoje.
Então, me suporte, porque é de Deus o negócio. Então, veja só. Todos devemos orar pelos pastores, pelos obreiros. Todos. Todos nós, toda a igreja deve orar pelos obreiros. A palavra de Deus nos mostra que Paulo era um homem cheio do Espírito Santo, sim ou não? Cheio do Espírito Santo. Mesmo assim, ele dependia das orações da igreja. Não é que o pastor não ora, mas ele precisa também da oração da igreja. Paulo foi um homem que teve uma experiência extraordinária com Jesus, sim ou não? Desde a sua conversão no caminho de Damasco. Um homem singular, um homem extraordinário. Um homem que era perseguidor da igreja e agora, como apóstolo, se considerava um abortivo. No entanto, agora escolhido por Deus, no ventre, para fazer uma obra extraordinária para Deus, e para deixar um legado escrito, como as cartas, que para nós serve como verdadeira inspiração, conhecimento da revelação da graça de Deus. Ele sentia a necessidade de que a igreja orasse por ele, o povo orasse por ele. Ele destaca isto aqui, também porque até mesmo Jesus, ele orava. Jesus era Deus, mas Jesus era homem. Nós estudamos sobre a doutrina de Cristo, que ele era 100% Deus, mas era 100% homem. Como é que explica isso? Olha, irmão, é assim. É assim. Ele era 100% Deus e 100% homem. É o Deus humanizado. É o Deus que veio e se fez carne e habitou entre nós. E diz a Bíblia que vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheia de graça e de verdade. Porque verdade sem graça é arrogância. Mas Jesus veio com graça e verdade, com verdade, mas com graça. É a verdade que não machuca, é a verdade que compunge o coração do homem a reconhecer que somente o sangue de Jesus perdoa pecado. Mas veja só, quando nós observamos isso aqui, lendo esse texto, nós podemos dizer que há pelo menos 4 razões que nos trazem motivação para orar pelos pastores. Vocês orem por nós. Igreja, ore por nós. Em primeiro lugar, por causa da palavra de Deus. Quando nós lemos o texto, diz assim: no demais, irmãos, rogai por nós para que a palavra do Senhor tenha livre curso, para que a palavra do Senhor se propague, seja glorificada, para que a palavra de Deus venha, e que sejamos boca de Deus, que sejamos pessoas que têm a mensagem do céu. Às vezes tem pessoas que vão para o culto hoje e deixam tudo nas costas do pastor. Mas eu me lembro, eu não sou com idade avançada, mas é que eu comecei muito cedo. No dia 7 de setembro agora, vai completar 46 anos que eu desci as águas do batismo. Pastor, o senhor já está um velhinho. Não, eu tenho 56 anos. É que eu me batizei com 10 anos. Não podia não, mas é outro dia eu digo como foi esse negócio. Hoje não dá tempo. Mas por que a palavra de Deus nos mostra que se o pastor ficar sozinho, eu sou do tempo que o crente chegava cedo no culto, dobrava o joelho e dizia assim: Jesus, mande a mensagem da boca do pastor. Vocês são desse tempo, não? São desse tempo? Que a igreja chegava no culto de doutrina, dobrava o joelho e diz assim: Senhor, usa o pastor. Deus, eu preciso de uma palavra. Deus, eu preciso de uma palavra. Usa o anjo da igreja, fala comigo. Usa.
Usa o homem de Deus. Usa o homem de Deus. Eu sou desse tempo. Apesar de não ser tão idoso, mas eu sou desse tempo. Então, nós devemos orar pelos pastores por causa da palavra de Deus. Não deixar o pastor sobrecarregado sozinho. Às vezes o pastor tem um dia difícil e à noite ele tem que dar uma palavra. Pastor também é gente. Pastor também tem nervo. Pastor também tem cabelo. Outros nem tem tanto. Mas, regra geral, tem, nem que seja um pouquinho. Mas o homem que Deus chama, ele precisa da sua ajuda. Ele precisa da sua oração. Ele precisa do seu abraço. Ele precisa do seu sorriso. Ele precisa da sua compreensão. Ele precisa encontrar ovelhas que o suportem, como Ana suportou. Chegou o pastor, viu Ana chorando e disse assim: essa mulher está embriagada. Se fosse você dizia o que com aquele pastor? É muito fácil falar de Ana hoje, mas se fosse você dizia o quê? O pastor chegar, você chorando no banco: Jesus, eu quero um filho, Jesus. E ela chegar e dizer assim: essa mulher está embriagada. Ô diácono, vê o que essa mulher tem aqui, que parece que ela está embriagada. Você diria o que com esse pastor? Vai processar. Pegaram uma gravata, botaram no pescoço de um cavalo e chamaram ele de pastor. Mas quando a igreja está orando, a igreja sabe que a sua bênção também passa pela mão do pastor. A sua bênção também passa pela boca do pastor. E ela olha para o pastor e diz assim: não tem a tua serva como filha de Belial. Irmão, não tem Deus que resista um negócio desse. Deus olha para um crente dessa natureza e diz assim: olha, abençoa essa mulher, abençoa, cuida da vida, abençoa a mulher. Tu falaste muito duro com ela, abençoa esta mulher. Vai Eli, abençoa essa mulher. Aí Eli olha para ela e diz: olha mulher, seja feito conforme a tua petição. Aleluia, aleluia. Você vê como no último segundo a coisa muda. Você vê como o último segundo transforma a situação. Uma mulher que estava chorando é vista como alguém que está embriagado. E o homem que trouxe uma palavra tão dura, ao mesmo tempo foi o homem que trouxe a palavra de salvação. Foi uma palavra de prova, mas foi uma palavra de resgate, de vida na vida daquela mulher. Aleluia. Então, ore pelo pastor por causa da palavra. Quando ela pediu um filho, foi a palavra da boca do pastor, dada por Deus, que fez com que a sua madre fosse aberta. E diz a Bíblia que ela já saiu dali e o seu semblante já não era mais o mesmo. Por causa de quê? De uma palavra da boca do pastor. Mas vamos adiante. Meu Deus, pastor Zé Carlos vai falar. Em segundo lugar, tem que orar pelo pastor por causa dos homens maus. Misericórdia. Eu já vi que a espada maior é para os pastores e para os homens maus. Mas escute, diz o texto, para que orem por nós. Finalmente, irmãos, orai por nós. Diz o versículo 2, para que sejamos livres de homens perversos e maus, porque a fé não é de todos. Significa dizer, nem todo mundo é crente como você pensa, não. Tem gente que não é crente, irmão. Tem gente que não é crente. Olha, tem gente que é ruim. É ruim de natureza. É ruim de coração. Tem homem ruim, mas tem mulher ruim também. Tem mulher ruim. Olha, tem menino bom e tem menino ruim. Tem jovem bom e jovem ruim. Olha, tem velhinho bom e tem velhinho ruim. Tem, irmão, tem. Tem ou não tem? Tem. Só se em Alagoas não tem, mas lá em Pernambuco tem. Tem, em todo canto tem. Pode ser que não tenha vindo hoje, mas está na internet assistindo. Não é? Não vê não, está na internet assistindo. Mas ore pelos homens de Deus, por causa dos homens maus. Pastor enfrenta homens maus. Tem um que vem com um presente como espada, e outro vem com a espada desembanhada para enfiar no pastor. Quando vem pela frente é bom, mas tem um que vem com a espada pelas costas. Ele é covarde.
Ore pelo pastor. Ore pelo seu pastor. Ore pelo ministério. Ore por esses homens de Deus. Você não sabe quanto custa ser um pastor. Eu tenho 56 anos. Meu tempo de ministério não é tanto, embora minha vida tenha sido muito intensa. Mas você não queira saber o quanto custa ser um pastor. Você vê ele arrumadinho de gravata, ele vem dar uma palavra para você. Você pensa que é de graça, irmão? Não é de graça não. Tem uma conta que é paga. Aleluia. Ore pelo seu pastor. Ore pelo seu pastor. Aleluia. 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 Paulo escrevendo na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 6, versículos 4 e 5, ele diz: em tudo nos recomendamos a nós mesmos, como ministros de Deus, na muita paciência, nas aflições, nas privações, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns. Isso aqui é vida de pastor. Isso aqui é vida de pastor. Você não sabe o que é isso, não. Você não sabe o que é isso. Nem toda mulher de pastor sabe o que é isso, que às vezes o pastor nem conta a ela a história toda. Aleluia. Não fale de pastor em casa para você não perder seus filhos, irmão. Não, porque segundo me disseram que terceiro que falou, que quarto foi quem comentou, que quinto foi quem disse. Fecha a tua boca. Ora pelo teu pastor. Aleluia. 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 Aleluia, 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 aleluia. Todo pastor tem um Alexandre. Desculpe se tem algum Alexandre aqui, mas eu estou falando do Alexandre Latoeiro. Tem Alexandre crente, fiel, mas tem um tal de Alexandre Latoeiro, irmão. Pense numa cocada de sal. Pense numa pessoa má. A Bíblia chama de homens irreconciliáveis. Homens de dura cerviz. Homens do pescoço duro que não se dobra. Aleluia. Mas eu quero dizer aqui nesta noite e hoje, eu não vim aqui brincar de ministério não, eu não vim de Abreu e Lima aqui para brincar de pastor não, eu vim para dizer a você que o machado está posto à raiz, e não ficará, nem caule nem ramo, de que eu ramar, sorrebe o camaia, de cá, sorrebe a cama, sorrebia, Deus sorrebe a camácia. Chegou o tempo de Deus. Eita Deus. Eita Deus. Pastor, prega pra gente que natureza não foi transformada ainda, gente ruim.
Eita Deus! Deus! Aleluia! 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 Mas você deve orar pelo pastor por causa da ação do inimigo. Porque a Bíblia diz assim no versículo 3: mas fiel é o Senhor, o qual vos confirmará e guardará do maligno. O pastor é o alvo. Ferirei o pastor e as ovelhas serão dispersas. Ore pelo seu pastor. Seja um guarda-costas do seu pastor. Dobre o joelho de madrugada e ore pelo seu pastor. Se você não tiver uma palavra de bênção, fique calado. Não diga nada. Um dia desse chegou um irmão, eu estava fora do estado, e eu cheguei, o irmão chegou para mim e disse assim: pastor, por que fulano assim, assim? Eu digo: não fale do irmão, porque ele é o homem de Deus. Ele se calou na hora. Não se fala de pastor. Deixa o homem de Deus na mão de Deus. Tenha cuidado. Tenha cuidado. Igreja de Jesus, tenha cuidado. Escapa-te pela tua vida. Escapa-te pela tua vida. Oh Jesus, Jesus. Eu vou terminar. Mas você deve orar pelo pastor por causa da igreja. Porque diz assim: quanto a vós, confiamos no Senhor, que não só fazeis, mas fareis o que vos mandamos. Ora, o Senhor encaminha os vossos corações no amor de Deus e na constância de Cristo. O pastor deve ser alvo de oração da igreja, por causa do crescimento da igreja. Quando eu ouvi aqui o pastor dizendo: templos construídos, casa pastoral construída, crente batizado em água, crente batizando com o Espírito Santo. Sabe o que é isso, irmão? É a igreja que ora. Aleluia. Aleluia. Onde tem divisão, Deus não opera. Mas o Deus do céu, que é o teu Deus. Deus é teu Deus? Deus é teu Deus, igreja? Deus é o Deus desta igreja. E aquilo que você não pode fazer, Jeová vai fazer. Jeová vai fazer. Basta. 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 Deus está dizendo assim hoje aqui: basta. 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 Deus vai fazer uma coisa nova, assim diz o Senhor.